paz do Senhor, meus irmãos. Eu vou ler um texto que traz como epígrafe ou como título A Cura de 10 Leprosos, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 17, o versículo 11 a seguir, que diz o seguinte: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, isso é referente a Jesus, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse-lhe: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava limpo, ou vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça, que este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Irmãos, para que a gente entenda o que eram leprosos, a lepra naquele tempo não tinha cura. Então havia leprosários, como eu cheguei a conhecer aqui na Bahia. Não conhecia o leprosário, mas sabia onde ficava, que era Simões Filho. E ele não podia viver em sociedades. Só podia viver em grupos se fossem todos leprosos. Então ele ou andava sozinho, ou andava em grupo de leprosos. E para melhor conhecimento das pessoas que os vissem, eles andavam com uma vara e um chocalho, tipo uma campainha, tipo aquele chocalho que o sertanejo bota lá nos animais para identificar onde eles estão nas matas. Então ele andava com a varinha daquela e balançando o chocalho. Quando alguém ouvia o barulho, desviava do caminho porque dizia: ali vem o leproso, e era uma doença que condenava a morte. E ali, esses 10 estavam juntos porque eram leprosos. Então eles podiam viver em comunidade de leprosos. E a Bíblia diz que observe que eles cumpriram, a princípio, a Bíblia. Levantaram a sua, dizendo assim, os leprosos, os quais pararam de longe. Por quê? Porque a lei de Moisés não permitia que eles se aproximassem de pessoas. Então, de longe eles clamaram: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E cumprindo também a lei, Jesus manda que ele vá até o sacerdote. No caminho eles ficaram são. Bom, como a ingratidão, eu sempre tenho falado que a ingratidão ela doía mais em Jesus do que o chicote do carrasco. A ingratidão era. E eram 10. 9 esqueceram que eram leprosos, ficaram são, não foram embora. Mas um deles voltou glorificando a Deus em voz alta. Voltou, não, eu vivi uma vida miserável. Eu vivia excluído da minha família e da sociedade. E agora posso viver na minha família e na sociedade. E eu devo isso a um homem. E ele volta. A Bíblia diz que ele volta glorificando a Deus em voz alta. Jesus sabia. E Jesus, só para mostrar a ingratidão dos outros 9, pergunta às pessoas que estavam à volta deles, que todos perceberam, que todos viram o milagre. Pergunta assim: mas não foram 10? Onde estão os outros 9? Talvez seja essa a pergunta de Deus, de Jesus, para mim e para você.
Quantas vezes na vida dobramos os nossos joelhos com dificuldades, em momentos cruciais em que os nossos corações sangravam e ninguém via, chorávamos por dentro sem ter lágrima, clamávamos ao Senhor e o Senhor agiu, e o Senhor agiu, e o Senhor respondeu, e o Senhor entrou com providência, mas logo nós esquecemos disso. Esquecemos muito cedo, né? Esquecemos e talvez saiamos despercebidos por caminhos que não estão agradando a Deus ou não estão agradando a Deus. E esquecemos de fazer como aquele leproso que era um samaritano que volta para agradecer a Deus. É bom lembrar que os samaritanos eram formados por 10 tribos de Israel. Então, irmão, a gratidão ela alegra o coração de Deus, mas a ingratidão ela dói mais do que a força do chicote. Sejamos mais gratos a Deus. Não olhemos demais só para o futuro. Não que vivamos do nosso passado, mas nunca esqueça a sua trajetória. Aonde você está hoje dependeu muito dos caminhos que percorreste. Dependeu muito dos impactos, dos tropeços, das quedas. E tudo aquilo serviu de aprendizagem para que você chegasse aonde você esteja hoje. Então, se você está aí, seja mais grato a Deus. Agradeça a Deus, porque não foi por meritocracia. Foi por Cristo que você chegou onde você chegou. Então pense nisso, faça como aquele cego. Ou melhor, faça como aquele leproso. Agradeça a Deus, que a ingratidão fere o coração de Deus. Pensemos nisso. Voltemos como aquele que ficou são. Um dia nós éramos leprosos, vivíamos afastados de Deus e de todos. Mas pelo Filho de Deus nascido em forma de homem, crescendo, morrendo e ressuscitou ao terceiro dia para nos livrar dessa lepra. Voltemos e agradeçamos mais a Deus. Pensemos nisso.